Você olha um público de uma banda de heavy metal, você conhece aquela tribo, né? Aquele cara é metaleiro, a gente reconhece, né? Agora, se você vai olhar para o público de uma Billie Eilish, o que você vê em comum na grande maioria do público que gosta dela? São esses adolescentes que sofrem com todas essas questões que ela canta nas músicas dela e que ela também sofre, ela como pessoa, né? Não só como artista, que é o flerte com a morte, a automutilação. Então, isso não é à toa. Eu tenho uma filha pré-adolescente de 11 anos que sempre foi muito divertida. Sempre foi muito agradável ficar na presença dela. E de um tempo pra cá, aproximadamente um ano pra cá, ela começou a apresentar uns comportamentos bem estranhos, bem atípicos. Mas eu entendendo que podia ser essa fase de transição, né, da infância para a pré-adolescência, deixei ela mais reservada. Ela teve acesso a celular na pandemia, porque eu precisava trabalhar e ela ficava meio período em casa sozinha, então era o nosso meio de comunicação. Quando eu percebi que ela estava muito envolvida com YouTube, TikTok, TikTokers, YouTubers, nós tiramos o acesso dela, então ela ficou sem acesso a YouTube, sem acesso a TikTok. E ela foi ficando cada vez mais deprimida, cada vez mais triste, cada vez mais isolada. E a minha filha, ela tem um talento musical muito grande. Ela canta lindamente, ela é ministra de louvor na nossa igreja e ela realmente tem um dom, ela tem uma voz linda. O estilo da voz dela já é bem melancólico, é uma voz muito gostosa de ouvir. E ela tem talento musical com instrumentos também. E ela me pediu no final do ano, de presente, de Natal, se eu não engano, ou de aniversário, um ukulele. Ela ganhou um instrumento, ela aprendeu a tocar sozinha, ela tem um bom ouvido e ela estava aprendendo inglês e a tocar um instrumento. E ela aprendia inglês com as músicas da Billie Eilish. Quando é que eu descobri isso? Quando ela começou a afundar cada vez mais num comportamento depressivo, estranho. Então, eu fui na fonte, né? Vasculhei todo o celular dela. Como eu tinha tirado já os acessos dela de YouTube e TikTok, ela acabava recebendo dos colegas que filmavam as telas dos vídeos do TikTok e do YouTube e enviavam para ela. Ela instalou o Spotify gratuito e ela conseguiu criar uma playlist, ainda que aleatória, da Billie Eilish. E eu fui verificar as letras dessas músicas dela. E eu fiquei muito assustada. E então eu proibi ela de ter qualquer tipo de contato com essa cantora, né? Com a Billie Eilish. E isso piorou muito. Ela ficou muito indignada. Então, como nós congregamos em uma igreja evangélica, ela disse que eu estava encapetando tudo, que eu estava dando crédito ao diabo a tudo, ficou agressiva e começou a se machucar. Ela começou a cortar os braços, né, em forma de flagelo. Ela desenvolveu um transtorno de ansiedade e ela machucava os braços com as próprias unhas, né, até sangrar os braços. E isso consta nas letras da música da Billie Eilish. Se não me engano, na música Bad Guy ela fala sobre sangrar, rasgar camiseta, né? Ela usa muitas expressões de rasgar, de sangrar. E a Valentina começou a se machucar. Então nós começamos a fazer terapia com ela. Com a terapeuta ela não se abre, com a terapeuta ela não toca nesses assuntos. Então, nós encaminhamos a um psiquiatra para entender qual é o tratamento que vai ser feito, né? Enquanto as medidas disciplinares já estão sendo tomadas como família. E aí, no fim de semana que ela não estava conosco, eu vasculhei as coisas dela no quarto dela e eu achei cartas. Cartas onde ela fala de suicídio, cartas onde ela fala de demônios que ela vê de madrugada, os horários
que os demônios encontram com ela de madrugada, ela descreve como são esses demônios. Aí eu resgatei as letras das músicas da Billie Eilish, e ela não fala de encontrar demônios à noite, mas ela fala de suicídio, né, das vezes que tentou se matar, de como é frustrante não conseguir se matar e que só não se mataria por causa da mãe, e a Valentina repetindo esse comportamento e totalmente tomada, totalmente controlada por esse espírito imundo, né. Então hoje ela não pode acessar nada, mas a gente ainda está tentando reverter esses danos. E nós temos fé sim que a gente conseguiu detectar isso antes de algo terrível acontecer. As cartas que a gente encontrou dela falando sobre se machucar e sobre suicídio são muito parecidas com a mesma linguagem que a Billie Eilish usa nas suas letras e nas suas declarações também, não como artista, né, mas como pessoa, nas declarações que ela faz em entrevista, né. É uma garota totalmente deprimida e com uma influência maligna absurda, e tem influenciado as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, que fique um alerta aos pais, quando acende a luzinha amarela, que a gente sabe que acende, que a gente vá até a fonte para conseguir resgatar os nossos filhos antes que seja tarde demais. Você imaginar que uma simples música feita dentro de um quarto, de uma maneira ingênua, cause esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento, esse tipo de reflexo. Talvez não seja o seu caso, mas talvez seja o caso de milhões que estão sendo bombardeados por essa mensagem. E eu quero mostrar uma coisa para você extremamente interessante, que foi apresentado ao mundo por um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Esse cientista teve uma ideia brilhante de fotografar a molécula da água quando ela é exposta a diferentes aspectos atmosféricos ou de meio ambiente. Esse cientista ele prova, através de evidências e fatos, que a vibração da energia humana, dos pensamentos, das palavras e da música afetam a estrutura molecular da água. Isso mesmo. Lembra uma coisa, o seu corpo ele é feito de aproximadamente 60 a 70% de água. O seu cérebro chega a ter 73% de água. Os pulmões, 83% de água. Você já observou que o planeta Terra, a quantidade de água é absurdamente maior do que terra seca? Então esse cientista ele teve a ideia de fotografar a molécula dessa água. Então ele fez o seguinte, ele foi em algumas fontes de água e pegava uma amostra daquela água, congelava, pegava uma pequena parte daquela molécula congelada e botava no microscópio e tirava foto. Então olha, por exemplo, essa estrutura molecular que ele fotografou de uma corrente de água, de um riacho no Japão. Olha isso, que incrível, que beleza isso. Agora olha o exemplo dessa molécula que ele fotografou numa geleira na Nova Zelândia. Olha que espetáculo a estrutura molecular. Agora olha a estrutura molecular da água de um rio poluído. Olha que coisa horrorosa que é. Percebe que não existe uma estrutura? Percebe que não existe mais uma forma definida? É algo assim, sem forma, é algo disforme. Percebe? Agora eu vou colocar uma foto, uma do lado da outra, do que é uma molécula poluída e de que é uma molécula pura. Percebe a diferença de um do outro? Olha a estrutura da molécula de uma música de Beethoven, que é uma música maravilhosa. Olha uma música de Bach, Johann Sebastian Bach, que é melodiosa, que é harmoniosa. Uma música de Chopin, um grande pianista. Agora olha a estrutura de uma molécula
quando ela é exposta a uma música